Olá, tudo bem? Bem, eu queria salientar nessa aula a importância da parte da fortuna. Só que nós vamos ver sobre um prisma ligeiramente diferente do que eu tenho falado normalmente nos meus livros e até no curso. Em primeiro lugar, a parte da fortuna tem uma importância capital. Para resumir, ela trata do corpo físico do nativo no mundo, tá? Então, qual é a diferença em relação ao ascendente, que trata também do corpo físico, e a parte da fortuna? Isso é que nós vamos ver nessa aula. E depois eu vou falar também da parte do espírito. Ninguém como Vétios Valens chamou atenção tanto sobre esse ponto, que é a parte da fortuna. Nós vamos aqui dar uma elaborada no que ele falou, porque Valens falava por um tempo em que a astrologia não era questionada, se funcionava ou não. Não era preciso ter provas, porque partia-se da base que, claro, funcionava. Então, ele não se preocupava muito em dar uma explicação muito do jeito que a gente dá hoje sobre alguma coisa que a gente vai dissertar a respeito. Então, Valens, ele citava o tempo todo, quando era para citar uma eminência muito grande, ele citava dois sacerdotes, que eram Nexepso e Ptosíris. A gente não sabe muito bem se eles devem ter existido, mas não se tem nada gravado deles, não se tem livros deles. Só se sabe deles através de Valens. Não sei se não eram mitos também. Mas, de qualquer forma, Ptosíris e Nexepso mostram uma base egípcia para a astrologia helenística. De fato, o Egito teve muito a ver com os primórdios da astrologia, assim como a Babilônia. O que Valens diz é baseado nessas pessoas. Nexepso frequentemente é chamado de rei e Ptosíris o seu sacerdote. Mas a gente não sabe se eram dois sacerdotes, se o rei também era sacerdote. Mas o rei tinha uma importância muito grande. Às vezes ele fala somente o rei disse. Então, baseado neles, Valens abordava a fortuna a partir de 3 pontos, como nós já sabemos: o Sol, a Lua e o Ascendente. Esses 3 pontos eram primordiais. Então, o que eu vou ler aqui é um excerto de uma citação de Valens, que eu traduzi. Abre aspas. Para aquele que deseja elucidar mais exatamente a questão da felicidade, eu vou retornar ao Clairos. O que é Clairos? Agora fazendo um parêntese. Era em grego o signo inteiro onde ficava um lote, um ponto. E o ponto da fortuna e todos os lotes eram chamados de clairos. Vocês veem que a palavra clero vem daí. Vem do grego, de um signo inteiro que tinha uma importância grande por possuir um ponto muito importante. E o interessante é que era o signo inteiro que compreendia esse Clairos. Bom, vou continuar as aspas e fecho o parênteses, continuo citando. Para aquele que deseja elucidar mais exatamente a questão da felicidade, eu vou retornar ao Clairos, pois esse lugar é o mais necessário e é soberano, como o rei Nexepso
explicou em seus começos, dizendo: para quem nasce durante o dia, será necessário contar claramente do Sol até a Lua, e essa quantidade a partir do horóscopo. Abro parênteses de novo. Em grego, horóscopo, também nós temos a palavra hora, que veio de horóscopo. Significava o ascendente, quer dizer, a hora do nascimento. Continuando, essa quantidade a partir do horóscopo, quer dizer, Sol até Lua, e essa quantidade a partir do ascendente. No lugar resultante, observamos que se encontra, em relação com esse ponto, que astro se encontra em relação com esse ponto, por presença de trígono ou outro aspecto. Isso para a parte de quem nasceu de dia. De noite, contamos da Lua até o Sol e depois somamos isso ao horóscopo, isto é, ascendente. A parte do Clairos, do espírito, por outro lado, é uma parte em ordem contrária da seita. Ela se representa pela letra Phi, P-H-I, em grego, tá? Phi. Ao comparar as fórmulas, imediatamente a gente percebe que a parte da fortuna diurna é a parte do espírito noturno, e vice-versa. São, portanto, duas partes muito complementares e simétricas com respeito ao ascendente e ao descendente. Bem, agora nós vamos pensar mais profundamente na diferença entre o horóscopos, ou ascendente, e a fortuna. Bom, pessoal, o ascendente mostra o corpo físico e tudo o que acontece com o corpo físico. Mas não mostra o corpo físico no mundo. Quer dizer, mostra o corpo físico enquanto uma entidade biológica, marcada pela hora do nascimento. Daí a palavra horóscopo, que é o momento que a gente passa da invisibilidade para a luz. A parte da fortuna é diferente, que ela é também chamada a parte lunar. Além de ter a ver com o corpo físico, a gente não pode se esquecer que é o corpo físico no mundo. Isso é tudo que tem a ver com o nosso veículo físico e o curso da nossa vida, assim como as nossas posses, a nossa reputação, os nossos privilégios, ok? Então vocês percebem que tudo que nos aconteça, que venha de fora para dentro, em coisas mundanas mesmo, é relacionado com a parte da fortuna, enquanto que o ascendente é o corpo físico, isolado do meio ambiente. É interessante, porque se nós formos fazer um paralelo com tudo que eu aprendi em neurologia, no curso de psicologia, no cérebro, que nós estudávamos também o cérebro in loco, existe o homúnculo de Penfield, que é uma parte sensório-motor, que é uma representação psicoanatômica das funções do organismo humano. Uma imagem corporal que o homem tem dele mesmo. Tá? Freud dizia que o eu era, sobretudo, uma consciência corporal. Quer dizer, a gente tem mesmo consciência do nosso corpo. Essa parte desse homúnculo fica no sulco central do córtex cerebral e representa todas as funções do corpo. Esse corpo físico é independente do mundo no sentido que ele não tem a ver com o que nos acontece na vida.
tá? E aí que vem a parte mais importante dessa aula. Então, o ascendente é braços, pernas, tronco, cabeça, e a parte da fortuna não é isso, tá? Ela tem a ver com o corpo físico, porque tudo tem a ver com o corpo físico. Tudo que acontece, que você sente, tem a ver com o corpo físico. Mas é o que acontece para o corpo físico, por exemplo, em termos de reputação, de sorte ou de má sorte. A reputação da pessoa no mundo, e ela, a parte da fortuna, é ligada à lua, por isso que é o horóscopo lunar. Ela não exige nenhum esforço da pessoa. Você nasce com ela. Vamos dizer, se a gente acreditar no destino ou karma, a gente acreditaria que a parte da fortuna é o representante desse destino. Esse destino pode ser bom ou mal, e a gente vê pela carta. Então, o que ocorre, vamos dizer que aconteçam coisas boas para uma pessoa, que ela tenha sorte. Por exemplo, você está indo para o supermercado e você encontra uma nota perdida de R$ 100 no chão. Aí você olha, se a rua está vazia, você não tem ninguém reclamou a nota, você fica com ela. Isso é um incidente que acontece para você por causa da fortuna. Não é um acaso. É algo específico para a sua atividade. E é algo também que você não faz nada para adquirir e também você não pode mudar. Porque é como se já viesse com a sua genética. Quando nós nascemos, é muito difícil mudar essa genética no sentido de eleger um horário de nascimento fazendo uma eletiva, por exemplo. Coisa que eu já fiz e depois de feito, quando não dava muita bola para a parte da fortuna, porque é muito difícil fazer uma eletiva de nascimento, porque os planetas maléficos existem, você tem que pôr eles em algum lugar. Mas uma eletiva que eu fiz, que eu tentei, assim, o máximo, colocar as coisas num lugar positivo, quando eu dei por mim, a parte da fortuna caía. Depois eu vim a saber, quando eu fiz o mapa da família, que caía na parte da fortuna do tio e no sol do avô. Então, é uma coisa que bate na nossa cara. Quer dizer, não se escapa. Então, vamos dizer, você nasce com uma espécie de uma sorte. Tem gente que fala que você tem sorte no jogo, não tem sorte no amor. Mas não é bem assim, não. Sorte é sorte. Então, quer dizer, eu lembro de uma pessoa que tem uma parte da fortuna em Libra. E essa parte da fortuna faz trígono com a Vênus, que é o regente de Libra. Essa pessoa sempre teve uma sorte incrível. E quando ela me contou que quando ela era criança, a mãe dela comprou uma rifa para ela e para o irmão dela. O irmão dela não ganhou nada e ela, que ainda era um bebê, ganhou a rifa. E era bastante dinheiro. E essa mesma pessoa, quando ficou madura e começou a trabalhar, foi muito feliz nos seus negócios. Teve muita sorte. E o que ocorreu? Ela, certa vez, ela ficou muito depressiva e tinha uma festa dos colegas de advocacia e ela não tinha nenhuma vontade de ir, ela estava chorando em casa. E ela foi, porque não dava muito para faltar.
Chegando lá, ela tirou uma rifa e ganhou uma televisão enorme. Então, essa é uma pessoa que não fez nada para que isso acontecesse. Desculpe. Então, como a parte da fortuna é a parte da lua, e a lua representa o passado, agora por isso que é importante, muito importante, que a gente faça da lua um segundo horóscopo, um segundo ascendente, porque você precisa comparar as casas tanto a partir do ascendente como a partir da parte da fortuna. Então, a casa 8 da parte da fortuna é a que acontece para o corpo físico, por exemplo. A casa 6 da fortuna, idem. Por isso, até a autora Robson, que escreveu um livro sobre estrelas, escreveu outros livros também. Ela estudou as estrelas, até um livro que eu não gosto muito, porque eu não tenho essa abordagem das estrelas. Mas ela é uma pessoa muito estudiosa e ela diz o seguinte, que nós devemos fazer uma carta eletiva fazendo com que a Lua, que é justamente o representante lunar da parte da fortuna, nós não devemos fazer uma carta eletiva de forma que a Lua caia na segunda da fortuna, nem na oitava, nem na sexta e nem na 12. Difícil, né? E ainda acertar os maléficos. Visto que a Lua, que é importante nessas casas maléficas, pode prejudicar muito o nativo. Porque a Lua, ela tem a ver muito com a fortuna, que é justamente a parte da Lua. Então, gente, é muito interessante. Foi assim, tipo isso tudo foi um insight que eu tive em relação à fortuna e o espírito. Fiquei muito pensando, porque o espírito, eu vou contar para vocês, é bem diferente. Na minha experiência própria, quando o trânsito de Saturno por Aquário, onde eu tenho a parte da fortuna, na casa 5, e em quadratura com a Lua, vocês vejam, a minha Lua está em Escorpião. Foi duro, foi muito duro, porque Saturno em cima da fortuna e quadratura Lua significou muita perda de posses, muita dificuldade econômica, mas por outro lado, como a Lua está na casa 10 em relação à fortuna, porque o Escorpião é a 10ª de Aquário, eu escrevi o curso de técnicas astrológicas especiais. E foi um grande esforço, me tomou uns 6 meses, mas eu nunca tinha feito, mas eu fiz ele inteiro. Então, vocês veem que a casa 10, como tem a ver com o que a gente faz, realmente rolou. Essa aula vai ser muito mais significativa para quem tiver feito o curso de técnicas astrológicas especiais. Mas eu acho que pode abrir uma janela para todo mundo. Agora, o alcance disso tudo, não sei se dá para pegar sem fazer o curso. Embora os helenísticos usassem um zoidion, quer dizer, um signo inteiro, ou um clairos, para significar fortuna, na verdade, nós temos que considerar o grau exato. Porque o ascendente é a hora, é o grau exato. Então, tudo bem, a gente vai considerar o grau exato, mas vocês vão ver na prática que bastou um
planeta lento entrar no signo que vocês têm, por exemplo, a fortuna, que é muito importante, vocês vão sentir bater o significado da fortuna naquele signo, da fortuna naquele signo, Mas, de qualquer forma, não faz muito sentido a gente considerar o signo inteiro. Seria melhor mesmo considerar o ponto exato, porque nós vamos partir do horóscopo, que é um ponto exato, da Lua, que é um ponto exato, do Sol, que é um ponto exato. E principalmente o ascendente, ele tem um papel muito importante, porque ele é o corpo da pessoa. Então, o corpo físico, que é o ascendente, ele pode sofrer uma agressão externa, como, por exemplo, levar um tiro, tá? Que é uma coisa da fortuna, te aconteceu. Estava passando na rua, levou um tiro, tá? E sem o corpo físico você não vive. Mas para você ter esse azar, é da fortuna, tá? Então, no final eu vou citar um exemplo, porque eu quero muito mostrar para vocês a diferença entre o livre-arbítrio e o que é determinado, tá? Vamos lá, o que eu queria dizer? Vamos falar da parte do espírito. A parte do espírito é chamada daimon. Mas daimon, em grego, não é demônio, é espírito. Paulo Alexandrino disse o seguinte, que eu vou traduzir. O espírito resulta sendo o senhor da alma, do caráter e de toda a potencialidade do nativo. Então, esse daimon a gente chama a parte do sol, e ele significa alma, temperamento, juízo, atenção, carisma, isso é muito importante, e ajuda naquilo que a gente faz. A rigor, ele se relaciona com o que nós chamamos consciência, que é o estado mental interno. Mas ele é também o magnetismo pessoal do indivíduo. Fírmicos Maternos dizia que a parte do espírito e o local onde ela se encontra fazia referência com coisas que vão nos suceder através da nossa consciência, da nossa vontade, e que nos levam a ter um futuro de uma forma ou de outra. Até que, vamos dizer, ela vai agindo em você até que você descubra, com os anos, quem você é. Então, por isso que Bonatti chama a parte do espírito de pars futurorum, parte do futuro, tá? Porque ela não nasce com você, ela nasce como uma potencialidade. Cabe a você fazer o esforço para desenvolver aquela potencialidade. Aí, com os anos, você vai perceber quem você é. Quem você se tornou. Não é que nem a parte da fortuna, que você não faz nada, aquilo lá é pré-determinado. Tá? As duas partes, a parte da fortuna e a parte do espírito, são, vamos dizer, irmãs. São dançarinos que dançam de forma harmônica, mas tem um significado muito diferente. Porque o espírito, você pode usar a sua consciência. Por isso que é chamada a parte do sol, que é a individualidade. Porque é a parte da consciência. Então, se existe um livre-arbítrio,
Esse livre-arbítrio a gente vê pela parte do espírito, o daimon, pela parte que faz os acontecimentos ocorrerem só com o tempo na sua vida, porque você vai fazendo coisas, tá? Através da sua consciência. Então, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, aprendendo com as experiências, ou não, porque depende, ou não, porque depende de onde cai essa parte. Você pode não aprender nunca, se ela estiver muito mal na carta. Então, a gente encontra pessoas perdidas, apesar de já terem uma idade madura. Então, essa parte, diferente da fortuna, não vem pronta. E também a gente não faz um horóscopo a partir dela. Gente, eu estou falando de coisas que eu já falei de uma maneira assim meio crua. No meu primeiro livro, naquele tempo eu estava muito absorvida na parte helenística da astrologia, porque eu tinha voltado de um conclave com Roberto Schmidt, que era o helenístico puro. Ele falou tipo 12 horas por dia, fora as noites, durante uns 12 dias, sobre tudo, toda a filosofia helenística, e depois ele falou também das técnicas. Mas eu só vim entender a coisa com profundidade agora, relendo. Quer dizer, tem coisas que você não... Por exemplo, esse pulo do gato, que é o destino versus livre-arbítrio, não me foi dado por ninguém. Quer dizer, eu percebi isso analisando cartas e o que sucedia a elas, a essas pessoas, a esses nativos. Naquela época, eu fiquei muito impressionada com os conceitos helenísticos filosóficos. Agora, para a técnica de previsões, eu me dou melhor com a astrologia medieval. Resumindo, o espírito fala de eventos que o seu caráter, a sua consciência, a sua maneira de ser, a sua vontade, as habilidades que você desenvolve vão construir no seu futuro. E fala também da fé, da profecia, no sentido de que você, vamos dizer, você previne através da sua experiência, que aquilo pode acontecer porque já aconteceu. Então, ou mesmo que não tenha acontecido, você mais ou menos prevê, tá? Que vai acontecer. Por exemplo, se você roubar, não é legal, porque você pode ir preso. Assim também ela representa a religião da pessoa. Quer dizer, se ela cair por exemplo, num signo essa parte do espírito cair num signo de Gêmeos, sem ter Júpiter lá, por exemplo, é mais difícil você ter uma religião como a católica, uma religião constituída. É um culto de Deus, ela pode mostrar, e os segredos do oculto. Isso mesmo no signo de Gêmeos acontece. Já a parte da fortuna é algo que acontece para você, sem sua responsabilidade. Tá? Isso é muito, 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 muito duro. Porque, poxa, você não tem culpa. É essa hora que você tem que falar para o seu cliente: eu sei, mas você não tem culpa. Por que que sempre me acontece isso? Sempre te acontece isso.
eu sou tão direito. É um azar mesmo, né? E outros, dizem assim, para mim isso não vai acontecer, tenho certeza. Realmente é um sortudo da vida. Para ele só acontecem as coisas que ele não plantou nada, mas ele colhe. Também o espírito, agora falando do espírito, ele pode ser fraco, não fazer bons aspectos, fazer aspectos com maléficos, e aquela parte, né? Então, ele terá pouco a esperar no futuro, porque depende da pessoa. O que estiver ausente na sua vida futura pode ter a ver com a fortuna, conjunturas genéticas que te prejudicaram, mas se você não tiver um espírito bem configurado, você mesmo se prejudicou. Então, uma parte pode ser falta de sorte, mas também pode ter a ver com a parte do sol, do espírito, do futuro, ser muito fraca. Bom, eu não vou mostrar o mapa, eu espero que vocês consigam vislumbrar nas suas cabeças. Eu vou contar de uma pessoa que tem uma parte da fortuna muito, muito boa, fazendo aspecto com Júpiter, em Sagitário, fazendo aspecto com Júpiter, que está em Peixes. Tá? Bem, o que ocorre? Essa pessoa tem o espírito em final de Gêmeos, a 29 de Gêmeos. Bom, essa pessoa, ela fez uma plástica estética, fez, na verdade, uma lipoaspiração. E, como era uma pessoa fumante, e muito fumante, a plástica não foi bem sucedida, ela teve uma difícil cicatrização e, como ela era extremamente viciada em cigarro e não podia fumar no quarto do hospital, ela saiu com a sonda vesical e foi no corredor fumar. Vocês estão vendo a parte do espírito aí? Tá? Foi um ato que ela fez exatamente insensato. Fumar também era bem insensato. Bem, ela voltou para casa, depois de uns dias, ela começou a sentir uma falta de ar tremenda. Ela pediu auxílio, foi buscada pela ambulância e internada inconsciente. Aí se verificou que ela tinha boa parte dos pulmões sem funcionamento e uma bactéria que tinha sido pega no próprio hospital, que ela tinha ficado internada há dias e que tinha tomado o corpo dela. Ela ficou à morte e nós vemos aqui, eu quero mostrar duas coisas. Primeiro, o hospital foi buscar nos Estados Unidos o único antibiótico que poderia salvá-la. E ela se salvou, depois de ficar um mês internada. Isso é a parte da fortuna agindo, porque se fosse outra pessoa, tinha morrido. A parte do espírito. A parte do espírito dela faz quadratura, está no fim de Gêmeos e faz quadratura com Saturno em conjunção com
Marte em Virgem. Então, é uma pessoa que em toda a sua vida foi insensata, que sempre fez coisas erradas, coisas que prejudicaram o seu futuro, e por mais que a fortuna a tenha ajudado a subir, no final e no futuro, hoje em dia ela já é uma pessoa bem velha, e por isso que eu posso contar toda essa história, porque muita coisa aconteceu. Ela está num asilo e com poucas condições mentais. Vocês viram a diferença do espírito e da fortuna? Quer dizer, no fim, o futuro foi dado pelo espírito. E todas as coisas boas que ela teve na vida, que ela subiu muito, tinha iate, olha, aparecia na Caras, sabe, essas pessoas assim, famosas. Então, e isso que eu queria mostrar para vocês, e eu acho que vocês têm que montar e considerar muito isso. Primeiro vejam na própria carta, depois vejam na carta dos seus clientes, estudem isso e montem, tá? É isso, gente. Obrigada.